Olá, pessoal, boa tarde, como vão vocês? Hoje nós estamos aqui em São Paulo com uma tarde gostosa, quente, né? Nem parece que nós passamos aquele frio todo, né? Estamos aí ajeitando aqui um pouco a nossa câmera. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo jóia? Tá ótimo. Espero que todos estejam bem. Muitas informações essa semana, né? Muitas coisas acontecendo aqui no nosso país, né? Principalmente na área política. Estamos aí ansiosos pelos novos movimentos que estão acontecendo. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, junto com o pessoal daqui do grupo do WhatsApp, que eu fico aqui vendo algumas questões, tá? Então, o que eu gostaria muito é de agradecer ao pessoal de fora do país que está aqui. A minha torcida lá de Nova York, as meninas. Nós estamos aí com o pessoal da Alemanha, vinda pela nossa convidada Érica, sejam bem-vindos. Estamos aí também com os nossos amigos do Brasil, do sul do Brasil, Santa Catarina, Curitiba, Florianópolis, olha só, tem gente lá de Fortaleza também, muito obrigada. Rio de Janeiro, São Paulo, olha quanta gente chegando. Gente, muito obrigado por tudo. O pessoal do Canadá, Toronto também, as meninas de lá, um beijo para vocês. Fiquem à vontade, vamos questionar aqueles que tiverem dúvida de saber como que estão lá as coisas do outro lado do mundo. Vamos aproveitar a nossa convidada de hoje, ilustríssima, né? Uma linda, uma jovem que está aí antenada com as situações geopolítica, né? E que fez também live com o nosso querido aí amigo do canal, o Lucas Lima, que vem lá da França. Hoje nós estamos aí com a Érica Schwab. Érica, cadê você, Érica? Oi! Seja bem-vinda! Eu que agradeço o convite, obrigada pelo carinho. Ah, você é uma graça. E outra, eu vejo o seu empenho, a sua dedicação em estar lá no seu canal. Ela tem um canal super bacana que eu compartilhei com todo mundo aí nos grupos, né? Então, um canal do Instagram. E eu quero que você fale um pouquinho também desse seu canal, no que ele se dedica, porque ela é aí um grande sucesso também lá no Instagram. Eu tenho um pouco mais de amplitude no Instagram mesmo, porque foi a página inicial, né, onde eu comecei tudo há um ano atrás. E o YouTube acabou vindo mais tarde, né, assim como o Telegram, assim como o Patreon, outros canais, né, mas a relevância maior é dentro do Instagram mesmo. Basicamente, eu vim para a Alemanha há quase 10 anos. Sempre tive contato, porque eu trabalhei numa empresa internacional, né, multinacional em São Paulo também, que era alemã. Então, eu sempre tive esse desejo de sair do Brasil, né? Só que aí, quando você sai, você tem, assim, sempre aquele deslumbre inicial de que tudo aqui fora é lindo, perfeito, maravilhoso, né? De que as coisas aqui fora são melhores, enfim. Mas aí, conforme as coisas vão se desenvolvendo, a gente percebe que nem sempre é aquele sonho incrível, perfeito, né? Que todos os países têm seus problemas. Quando a gente começa a estudar um pouco mais de geopolítica, política no geral, a gente percebe que tem seus problemas, né? E aí eu percebi que, principalmente depois que houve aí esse início de pandemia, desses problemas aí do bicho chinês, as pessoas começaram a sofrer uma crise de desinformação assim sem precedentes. E eu sentia muita falta de ter uma pessoa aqui na Alemanha que falasse, que tratasse desses assuntos. Então eu decidi que eu ia ser aquela voz, né, que iria representar. Se eu não encontrava aquela voz aqui, eu iria ser essa voz. Né, e foi daí que nasceu o projeto Alemanha Comentada, para citar fatos do mundo, mas principalmente se concentrar aqui no que acontece na Alemanha. Uhum. E nesse meio tempo, você foi para estudar. Ai, o meu som está meio ruim. Nesse meio tempo, você foi para estudar, e aí ela com essa carinha linda e jovem, ela já é mamãe, olha só que coisa fofa. É o DNA da minha mãe, que é muito bom, mas eu já não sou a mais novinha da galera, não.
Então, mas assim, mesmo meu som está muito ruim, gente. Nossa, o que que aconteceu aqui? Peraí. Não sei, tá meio ruim. Você está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo perfeitamente. Agora tá bom. É que para mim estava chegando o arranhado. Então, e eu acho assim, essa dedicação de você ter mudado de país, depois casado, ter filho, as mudanças que foram acontecendo na sua vida e a forma como você estava se estruturando, como que você sentiu toda essa pressão nesse redemoinho que o mundo foi colocado? Eu acho que a gente, todo mundo, todo ser humano, e você deve concordar comigo, vai passar por um processo de maturação, né? Natural, isso é do ser humano. E eu passei por esse processo também de despertar depois que eu vim para a Alemanha, começar a perceber que realmente a gente vive em teias de aranha, em Matrix para muitos assuntos. E tem coisas assim que não tem como você desver, né? Até um verbo novo aí do português. As coisas que a gente não consegue desver, tem coisas que a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, a gente não consegue fechar mais. Então, assim, é um processo doloroso, mas as experiências normais do ser humano, como o casamento, a maternidade, são coisas que vêm para também nos fortalecer como pessoas, na minha opinião, tá? Então, acho que abre nossa visão, nosso entendimento para outras coisas que até então a gente não conseguia compreender, né, com maior propriedade. E tudo isso está acontecendo, esse redemoinho, essa bagunça toda, né, veio para mostrar, pelo menos para mim, né, que a gente não está sozinho agora, né? A gente tá, apesar de tudo isso que está acontecendo, tem outras pessoas que estão na mesma frequência, que estão despertando junto, que estão sendo vozes, que estão clamando, que estão tentando trazer discernimento, trazer despertar para essas pessoas. Então, apesar de toda essa bagunça, né, para mim gerou um processo de amadurecimento muito grande e um processo de entender que eu não estou sozinha, né? É assim, uma solidariedade junto com as outras pessoas que também estão nesse mesmo barco, né? Porque eu acredito que eu não sou a única aqui, né? Sou eu e mais muitos milhares aí. Uhum. E aí a comunidade de brasileiros, a, a comunidade de brasileiros, ela é unida ou é um pouco individualista? Então, a comunidade de brasileiros aqui na Alemanha é de mais ou menos 45 mil pessoas. Até que não é tão grande, né? Países, por exemplo, como Portugal, tem até uma expressividade maior. Então, assim, eu acho que pessoas com opiniões diferentes, né, com pensamentos diferentes, a gente vai ver em todo lugar, e na Alemanha não seria diferente. Só que a sensação que eu tenho, né, baseado em pessoas que já escreveram para mim, pessoas que, os haters que vêm na minha página, né, tem muito brasileiro aqui ainda assim, dormente, tem muita gente ainda no mundo de Nárnia, tem, sabe assim? Então, assim, pessoas que ainda não têm essa maturidade para compreender que se eu estou aqui, eu tenho que lutar sim por uma sociedade melhor, democrática e justa, né? Livre de abusos, livre de censura. Então, as pessoas acham que quando eu comecei, por exemplo, esse projeto do Alemanha Comentada, foi para desmerecer o país que eu estou, né? Então eu recebi muitas críticas no começo, no sentido de você não está feliz, volta para o Brasil. E é pelo contrário, por eu ter cidadania alemã hoje, é meu direito e meu dever lutar por um país, por uma sociedade mais justa. Por isso que eu mostro as coisas que eu mostro na página, para as pessoas entenderem que a coisa começa aqui na Europa e daqui ela sai para o mundo, como essa crise geopolítica que a gente está vendo, como esse problema do Afeganistão, né, que estourou aí no domingo, com a tomada da capital em Cabul pelo Talibã. Então, assim, eu tenho que mostrar essas coisas para as pessoas despertarem. O Brasil, ele permaneceu por muito tempo como um país da paz, como a Suíça da América Latina, né? O país ali que era neutro. Só que vai chegar um ponto que a gente não vai mais conseguir ficar na neutralidade. Vai chegar um ponto que a gente não vai mais conseguir ficar sem tomar um partido, sem se posicionar para algumas coisas, porque o nosso sistema político aí, ele é todo corrompido, ele é todo aparelhado. Então, o que está acontecendo aqui está sendo copiado e levado para o Brasil. E se as pessoas não tomarem cuidado, elas vão sucumbir, né?
como a gente já ouve aí, muitas pessoas que têm falado em diversos Instagram, como o Fernando Conrado mesmo, ele vive dizendo que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e isso é real. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas e se posicionar, lutar, né, levantar e não ficar simplesmente esperando, achando que alguém vai fazer alguma coisa, que o presidente, que fulano, ciclano, porque não é bem assim, né? A gente sabe que existe uma força oculta por trás, é muito maior, muito mais poderosa do que a gente imagina, né? Para a instalação aí de um específico, e as pessoas elas precisam entender que o buraco é mais embaixo. Uhum. E não adianta querer tampar o sol com a peneira, que de repente as pessoas começam a falar que nós estamos exagerando, né? Que isso é coisa Exato. de teoria da conspiração, né? Que as pessoas falam. Mas não é não, né? A gente está vendo o movimento todo, no mundo inteiro. E estão vários países se levantando, né? Isso é muito bom, porque precisa ficar ruim para ficar bom, né? Não, Érica? Eu acho que assim, que o negócio agora vai ladeira abaixo, né? Para falar a verdade. Aqui na Alemanha a gente está com essa situação atual de que o governo ele decidiu impor restrições para os não picados. Então, assim, no meu estado em específico, em Baden-Württemberg, a situação é ainda pior, porque o governo daqui, né, ele é do Partido Verde, que me dá até alergia de imaginar que uma possível chanceler do Partido Verde assumiria o governo, né, mas eles colocaram aqui que independente da incidência agora, as pessoas que não forem picadas, elas vão precisar de teste para entrar em qualquer local fechado. Se você mora no Brasil, que é um local calor, né, um país quente, você tem a opção de fazer muita coisa e talvez ir num shopping não é uma coisa que vai faltar. Mas aqui no hemisfério norte, um país que tem frio pra caramba, que tem neve, você tem aí praticamente novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses do ano, onde a vida ela acontece dentro. Então, como que você mantém 40% da população daqui da Alemanha, que no momento ainda não optou pela substância experimental, como você coloca essas pessoas presas, né? E Uhum. para piorar a situação, o governo ainda vai parar de pagar os testes gratuitos que todo cidadão tinha direito uma vez por semana, para poder entrar nos quem optasse por não ter a picadinha. Então o governo falou assim para o cidadão que olha, a gente ofereceu uma solução definitiva que você, por vontade própria, decidiu não optar por ela. Então a gente parte do princípio que não vamos continuar pagando, né? A gente não vai continuar financiando a sua má vontade em contribuir. Então, a partir de 11 de outubro, as pessoas vão pagar pelos próprios testes, que podem variar de 20 a 50 euros. Então, imagina, nós estamos falando em euros, gente. Quanto custa 20 euros? O euro tá, acho que agora, 6 reais, 6 e pouquinho. São 120 Quase, reais que você vai quase, pagar extra para entrar num restaurante onde você come por 50 reais. Então, assim, são sim. custos que eles nunca vão fechar essa conta. As pessoas elas vão começar a ser excluídas mesmo da sociedade, né? Isso a gente está falando há tempo. Eu estou falando isso aqui na página do Instagram desde novembro do ano passado, quando eles conseguiram mudar a lei básica de infecção e colocar todas as medidas restritivas dentro da lei. Ou seja, o governo federal centraliza o poder e você simplesmente não tem ação e você não pode fazer nada, entendeu? Porque tem força policial para controlar. E aqui na Alemanha eles controlam mesmo. Quem estuda história, filosofia, história da Alemanha, sabe que muita coisa que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. E as pessoas estão com os olhos fechados. Uhum. Você teme que, ah, por pessoas que realmente estão acordando e que vão ser perseguidas, você teme por isso? Eu acho que perseguido, todas as pessoas que vão ser, assim, na minha opinião, os dissidentes, quem não se dobrar ao Estado, quem não se dobrar ao Deus, Estado, à religião, tecnologia, vai ser problema no futuro. Mas não é simplesmente se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, não é somente isso. A perseguição vai ser porque você não vai concordar com o Estado. Simplesmente isso, né? E a maioria aí, claro, são pessoas que acreditam em Deus, né? Seja de qual religião você for, né? Que acreditam no Criador, né, de forma geral. Então, assim, o que eu percebo é que tem muita gente, sabe, Ana, que é enrustida,
nessa Alemanha. Gente que definitivamente ainda tem lá dentro dela aqueles antigos conceitos da Segunda Guerra, aqueles antigos conceitos do período do bigodinho, né? Aqui na Alemanha. Eu não posso falar o nome dele, que senão, né, desse período aí. Então, tem muita gente que apoiava esse tipo de regime e que foi suprimida depois que a Alemanha perdeu a guerra, depois que terminou a Segunda Guerra, né? Então, essas pessoas, elas foram suprimidas, mas tem coisas que passam de geração a geração, que passam de pessoa para pessoa, de família para família. E eu vejo que tem muita gente saindo do armário agora, porque agora é a chance deles, né? Os picados e os não picados. A gente já tem visto coisa aqui na Alemanha, pintados, inclusive até mandei no meu Telegram, uma foto que foi tirada aqui na Alemanha, que eles escreveram na parede, não picados para o gás. Então, assim, fazer uma clara referência à Segunda Guerra, às pessoas, né, os judeus, enfim, deficientes, que eram enviados para as câmaras. Então, estava escrito assim, ungeimpft ins Gas, né, não picados no gás. Então, você pensa assim, gente, que sociedade é essa onde a sua situação de saúde, que deveria ser um direito de escolha seu, vai definir se você vai viver em sociedade ou não. E pior, você acaba se tornando um criminoso, né, por você optar por uma coisa que é experimental, sabe assim, que ponto que que ponto a sociedade parou de raciocinar dessa forma? Para mim, assim, a gente chegou num colapso sem volta. Pois é, mas e agora ainda mais eles querendo induzir as crianças, né? Os pequenos serem induzidos a terem que tomar essa picada. Como é que fica a situação do pai e da mãe que não quer que aconteça isso? Eles não vão poder ir para a escola? O que vai acontecer? Então, aqui na Alemanha, a gente tem uma liberdade em relação a picadas no geral, né? A gente tem um calendário, né, de picadinhas que é o que eles sugerem. Como em todo lugar tem, no Brasil também tem. Só que aqui não é obrigatório. A única que eles conseguiram colocar como obrigatória foi a do sarampo. Porque a gente teve crise de refugiados, muita gente, e aí as doenças que eram erradicadas começaram a voltar, certo? Primeiro ponto. Então, aí tudo bem, né? Essa picadinha, tudo bem. As outras, elas ainda não são obrigatórias, então a população adere se quiser. Só que a gente tem uma taxa aqui de 97% dos pais que optam por vacinar seus filhos, né? Criança contra cachumba, tuberculose, qualquer coisa, essas doenças normais, né? Porque eles acham que protege. Até então, não posso falar nada porque eu também já piquei meus filhos, né? Nesse sentido, também eu mesma já tomei várias. Mas essas, pelo menos, Érica, essas são comprovadas, né, que tem ficado. Exato. Isso é outro problema que gera mais discussão, as pessoas não entendem, porque vem pessoas que te rotulam, você é anti-vacina, né? Mas não é isso, gente. Ninguém está falando contra, a gente está falando contra a falta de informação, de dados, de segurança e de eficácia, e falando de uma substância que ela é ainda experimental até dezembro de 2023. Isso é fato, isso é informação, isso não é teoria da conspiração, isso não é balela. Isso é fato, tá nos documentos dos imunizantes. E as pessoas, se elas aderem, tem gente que adere se quiser, mas sabe que está fazendo parte do experimento. Porque eu colaboro, porque eu acho que um dia vai funcionar, porque um dia vai ser bom, eu quero fazer parte, já sou vó, não vou passar os genes para ninguém, se mudar meu DNA, tá tudo certo. Se for nesse sentido, tudo bem, a pessoa está ciente do que está acontecendo. Mas o que a gente está vivendo é uma pandemia da piração, da loucura, onde as pessoas elas pararam de ter esse senso crítico. Né? Elas estão da mídia convencional, que elas pararam de correr atrás de informações longe da televisão, longe do Jornal Nacional, né? Elas estão tão reféns achando que aquilo que está sendo passada é a verdade absoluta, que elas estão caindo numa teia de mentira em vários sentidos. E lógico, a mídia ela coloca um medo, um pânico desesperado, exagerado na gente, para que sucumba e se entregue, que é o que a gente está vendo, as pessoas desesperadas, né? Os apelos aqui na Alemanha mesmo, a ministra, a senadora de saúde de Berlim, mandou agora uma carta endereçada para todos os jovens entre 12 e 17 anos com um apelo à picada. E a carta vai endereçada aos jovens e não aos responsáveis legais.
como se essas crianças tivessem discernimento e entendimento para tomar uma decisão nesse nível sozinhas, o que, na minha opinião, é um absurdo os pais não terem esse poder legal sobre seus filhos. Os filhos não são dos pais, os filhos são do Estado. Isso para mim é um absurdo. A comissão que cuida de picadinhas aqui na Alemanha, no começo de abril, falou que eles não indicariam essas picadas para os jovens, para os pequenos, até 12, 17 anos, porque não haviam dados conclusivos e até hoje não existem. Né, porque esse grupo não foi testado durante a fase clínica dos testes das picadinhas. Então, as pessoas elas vão lá e por conta e risco. Os pais que incentivam seus por conta e risco, né? Os dados a gente vai ver mais tarde só. Então, assim, essa mesma comissão que disse que não iria incentivar as picadinhas nesses jovens, agora, 3 dias atrás, lançou um apelo dizendo que, com certeza, as pessoas devem se picar, inclusive os jovens, para a gente conseguir a tão famosa imunidade de rebanho, que, na verdade, tem sido brincada justamente com as picadas, né? Você poderia alcançar uma imunidade de rebanho natural, que seria muito mais efetiva, inclusive contra variantes, mas não. Agora você tem um monte de anticorpo no seu corpo que não serve para nada, que ele está programado para aquela marca X, daquele fabricante Y, e várias variantes que estão surgindo e seu corpo não consegue responder a elas. Por isso que a gente vê essas coisas aí de um monte de gente picada que continua doente. Né, o caso de Israel, com 80% da população picada, e os casos graves de UTI internações são de pessoas picadas. Sabe assim? Então as pessoas elas pararam de pensar, não sei o que acontece. Uma cegueira espiritual. Pois é. Nossa, e você fez uma live, né, Erika, também com o Dr. Nasser, que para o pessoal ir lá no canal dela, né, no Instagram, depois dar uma olhada. Eu estou tentando trazer o Dr. Nasser também aqui, para ele também fazer a abordagem dele. E eu queria que você falasse um pouco do que ele te passou naquela live, que foi, assim, excelente, para mostrar realmente quais foram as pesquisas e o que ele acha de tudo isso. Ele falou um pouquinho da proteína S, né? Que a gente também não pode falar o nome aqui, né? Sim. Da proteína S. Eu também coloquei um vídeo no meu Instagram falando a esse respeito, que a gente sabe que ela é tóxica. Aparentemente ela deveria ficar só no músculo do braço quando você tomasse a picadinha, mas foi provado que ela se movimenta no seu corpo e ela pode trazer diversos problemas, inclusive problemas cardíacos, né, no músculo cardíaco, que foi o principal ponto que a Narcer trouxe. E é o que a gente tem visto aí, miocardite, né? Problema sério, principalmente em jovens, crianças saudáveis, que estão ficando doentes por conta dessas substâncias experimentais. Então, esse foi o primeiro ponto, né? A proteína S, como você se livra dela? Porque tem muita gente que escreve, falando assim, eu tomei, não sabia, fui coagida, fui obrigada, ou não conhecia a página, se o doutor José Nasser, não conhecia esses médicos, vim conhecer mais tarde. O que eu vou fazer agora que eu já tomei? Então, ele tem lá no Telegram dele, eu também deixei no meu Telegram, um protocolo específico. Quais são as substâncias que você pode tomar para te ajudar, né? Como a agulha do pinheiro, como a Iveta, né? Que a famosa aí no Brasil, que a gente não pode citar o nome também. Como o chá de funcho, né, que seria o Fenchel aqui na Alemanha. São substâncias que poderiam entrar agindo para poder bloquear essa proteína no seu organismo. A zeólita, que é o que eu faço uso também, que no geral as pessoas podem fazer um detox com ela ou usar diariamente, né, para liberar o seu corpo de metais pesados, né? Ela sequestra metais pesados do corpo, né? E tem outras substâncias que podem te ajudar, como carvão ativado, a clorela, imunológico. Então, são essas coisas assim que, né, a gente tenta ajudar as pessoas aí que já foram, né, para tentar remediar. Uhum. E existe um movimento das pessoas estão passando as informações um para os outros aí, né? Quem teve que tomar, pode ficar tranquilo, que isso daí a gente vai tentar reverter, isso só vai passar por um processo desse, quem tiver com a sua predisposição no organismo também, então vamos ficar calmos, tem resposta para tudo isso, sabe? Então, vamos tentar entender todo esse processo, mas assim, a princípio, você também tem falado com o Lucas e com a Amanda, né?
Passamani, que é a Amanda também nós estamos tentando trazer aqui, viu, pessoal? Mas vocês têm esse programa de esclarecimento, trazendo médicos, como eu também estou aqui tentando trazer assim, sugestões e opiniões diferentes de pessoas. Mas isso é para que as pessoas comecem a pensar. Não dá para engolir tudo que vem na TV, ou então um governador X ou Y que falou que era aquele momento para fazer daquela forma. É uma guerra política, né? Isso Sim, agora. a gente vive, Ana, na minha opinião, é uma coisa assim até paradoxal. A gente vive num momento assim de maior tecnologia, onde a gente tem informação e acesso à informação o tempo todo. A gente é bombardeado de informação o tempo todo e é a geração mais desinformada de todos os tempos, em todos os sentidos, né? É o momento onde você tem acesso a quantidade absurda, quantidades que o seu cérebro nem foi programado para absorver. Tanto é que a gente, às vezes, precisa fazer um detox de rede social. Literalmente, ficar uns 2 dias sem olhar Instagram, desliga tudo, apaga a notificação, porque senão o seu cérebro ele não consegue absorver, né? E é a geração mais desinformada que a gente já viu. Porque eu até deixei no meu Instagram, na aba de destaque do Netflix, tem uma série bem interessante falando de como as big techs elas criam mundos artificiais compatíveis e específicos para aquele observador. Então, quanto mais você consome de uma determinada notícia, mais daquela notícia a Big Tech vai trazer para você. Então, se você é muito fora Bolsonaro, um exemplo, né? O genocídio, fascista, vacina salva, enfim, o negacionista, todas essas coisas que a gente está vendo. Aí, quanto mais você consome esse tipo de coisa, mais desse tipo de coisa o Google vai trazer para você, o Instagram vai trazer para você, o YouTube vai dar como de vídeo. Então, a minha dica que eu falo para as pessoas é sumam materiais também de pessoas que pensam diferentes de você. Não só para você, vamos dizer assim, confundir o algoritmo, mas para você também ser exposto a uma opinião diferente, para você conseguir focar e embasar a sua opinião com mais certeza. Porque eu faço esse tipo de coisa. Já teve seguidor na minha página, veio me perguntar por que eu sigo Lula, por exemplo. Falei, gente, agora eu vou ter policial aqui do Instagram para ver patrulhando quem eu sigo. Não, eu sigo ele porque eu sigo vários políticos de vários partidos, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Eu sigo na Alemanha partido da esquerda, partido de centro, partido da Angela Merkel, partido verde, porque eu quero saber qual é a movimentação dessas pessoas. Como cidadã, eu tenho o direito de saber o que essas pessoas estão colocando na mesa. Então, na minha cabeça, uma tolice eu não olhar o que o Lula está fazendo. Se eu, por exemplo, se eu apoio o Bolsonaro, eu preciso saber o que o Lula está fazendo, porque ele pode ser candidato, ele está se movimentando para isso no ano que vem. Tanto é que as mídias internacionais só querem entrevistar ele. O Bolsonaro não é chamado, e o Bolsonaro é o presidente, não o Lula. Então, assim, são detalhes, sabe? Que as pessoas, elas não vão atrás para saber como são essas movimentações por trás dos bastidores. Por isso, a gente tem essa crise de desinformação tão grande. Por isso, falo tanto aqui. O Lucas fala, a Amanda fala, porque a gente vê que o brasileiro está se tornando refém de uma mídia que é totalmente tendenciosa e comprada. Quem paga mais tem publicado aquilo que tem que ser publicado. E as pessoas ficam refém do mundo alheio. As coisas que chegam no Brasil lá na Alemanha, eles conseguiram impor o passe sanitário. Na França, eles conseguiram, tá tudo bem, tá lindo, perfeito, maravilhoso. As pessoas não estão reclamando. Não tem manifesto, você não vê um jornal, né, uma televisão aí no Brasil mostrar as guerras que a gente está tendo aqui, principalmente na França, as pessoas nas ruas, milhões em Londres, em Kassel, aqui na Alemanha, indo protestar. Você não vê um jornal. A gente teve um protesto aqui na Alemanha com mais de 20 mil pessoas. A mídia não mostrou nada. E quando mostra, eles subjugam, omitem números. São 20 mil, eles falam que foram 500. São 1.500 pensadores laterais, que são chamados de Querdenker aqui na Alemanha. São as pessoas que pensam diferente, que vão contra o governo. Como se essas pessoas fossem bandidos, criminosos, arruaceiros. Sendo que, na verdade, são pessoas normais,
pacíficas que estão lá para expor sua opinião e expor a sua indignação conforme o que está acontecendo, né? Então você não tem mais essa liberdade de expor o que você pensa. Então a gente está realmente vivendo assim tempos bem sombrios. Por isso que a gente está indo no Telegram, porque lá no Telegram você vê todos esses vídeos, você vê todos os grupos falando sobre os assuntos e que aqui ele é contestado. Então, hoje a gente está vendo os canais que são perseguidos, né? Estão derrubando canais aí que tinham um poder de, vamos dizer, de informação muito grande, justamente porque não estão falando aquilo que eles querem. Né? Né? Se você não seguir a narrativa oficial, existe uma narrativa oficial. E a gente ouve tanto falar disso na internet, a narrativa oficial, a narrativa oficial. Gente, narrativa oficial nada mais é do que essa vontade totalitária de um pequeno grupo minoritário que quer controlar as massas. Então, assim, a gente tem que usar os meios de comunicação para controlar essas pessoas. E é o que está acontecendo agora, em todos os locais. E na Alemanha não é diferente. Em relação a todo ao controle, a condução dessa pandemia aqui, nós temos o poder controlado em 4 pessoas. Sabe assim, você tem o ministro da Saúde, você tem a chanceler, você é presidente do Instituto Robert Koch, que é o instituto que administra dados de doenças infecciosas, e você tem, assim, 2 virologistas, que um nem é virologista, mas ele se diz tal, né, que é o Karl Lauterbach, e você tem, por exemplo, o Dr. Drosten, que é o chefe da Charité de Berlim, que é um dos hospitais mais reconhecidos da Europa. Então, você tem o poder aí controlado nessas 5 pessoas. E você tem uma série de especialistas, gente com patente, com PhD, com um gabarito assim que daria um livro, que estão sendo silenciadas. Não só no Brasil, mas na Alemanha também a gente tem centenas de médicos, de pessoas gabaritadas que trataram centenas de milhares de pacientes. Essas pessoas têm o que falar, essas pessoas, elas têm, né, culhão, elas têm gabarito para falar, elas não estão falando palavras ao vento, né? Elas sabem do que elas estão falando. E essas pessoas estão sendo literalmente ignoradas, canceladas, política do cancelamento, né? Tem, inclusive, um antigo parlamentar aqui, né, do Parlamento Federal da Alemanha, que ele foi banido das redes sociais. Eu até legendei um vídeo dele, coloquei na minha página, e o Instagram tratou de falar que é notícia falsa. Lógico. Porque a maioria das pessoas. E ele era um parlamentar. Ele é médico, pulmonologista também, e ele foi diretor de saúde do estado onde ele foi governador. Mas essa pessoa não tem patente para falar. Quem pode falar é o chefe da Charité de Berlim, que é financiado pelo instituto lá, a Fundação Bill e Melinda Gates. Esse pode falar. Né? Charité de Berlim, inclusive, recebeu doações bem gordas da Fundação Bill e Melinda Gates. Então, assim, a gente tem que ligar os pontos, ligar as coisas. As pessoas não ligam as coisas, porque as pessoas, no geral, Ana, elas são preguiçosas para procurar informação. Elas são preguiçosas para sair da zona de conforto delas. Então, quando vem alguém a cara para bater, que vem trazer a verdade vai doer. Então, o cérebro tem um mecanismo de proteção que ela vai, na hora, bloquear aquela informação. E a maneira dela reagir àquele bloqueio é atacando o locutor, atacando quem está falando. Porque você é negacionista, você não sabe disso, porque isso, porque aquilo. Então, a maneira que a pessoa encontra. A realidade quem nega são eles. Exatamente. A realidade quem nega são eles, né? E aqui na Alemanha, realmente, a gente está vendo o cerco se apertar para os não picados, as pessoas não estão tendo mais escolha, eles estão apelando para que os jovens de 12 a 17 anos se piquem também. O laboratório da BioNTech e da Pfizer tem aí uma intenção de dar entrada no pedido de liberação do imunizante nesse outono, setembro, outubro, a partir de 3 anos, o que na minha é um absurdo completo do absurdo. Imagina. Bom, você coloca os pais assim numa situação de refém, né? Você acha que pode haver uma mudança radical ainda esse ano de todo esse processo? Você tem essa expectativa como nós temos? Eu tenho essa expectativa de uma mudança radical, mas para pior, não para melhor, infelizmente. E eu tô falando disso, ó, há meses. Há meses eu tô gritando, tô aqui, ó, gente, presta atenção, cuidado, vai acontecer. Aí as coisas começam a acontecer, aí eu recebo gente falando assim, nossa, mas tá acontecendo rápido demais.
Nossa, mas não estava esperando. Eu falei, gente, mas a gente está avisando. Tem um ano que a gente está avisando. E você acha que não, tem o tempo. Ah, vai dar. Não, tá tudo certo, né? Então, assim, a gente está vendo a liberdade individual ser esmada em nome de um bem coletivo que é ilusório. Porque o coletivo não vai te ajudar se você se der bem ruim com você e essa picada, né? O coletivo não vai te ajudar se tiver uma crise financeira e você tiver sem trabalho, se tiver sem emprego, sem casa, o coletivo não vai te ajudar. O problema vai ser todo seu. E nesse panorama que a gente está vendo agora, geopolítico, tem coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, a invasão agora que a gente teve do Talibã no Afeganistão. O governo norte-americano gastou 90 bilhões de dólares em 20 anos para deixar aquela terra ocupada, né? A gente tem um sociólogo alemão, o nome dele é Max Weber. Ele escreveu uma obra importantíssima em 1922 que se chama Economia e Sociedade. E ele elenca no livro dele três pilares, três poderes, né, que constituem o poder no geral. Ele fala, por exemplo, do poder carismático, ele fala do poder da tradição, do poder da burocracia, né, do poder burocrático. Por exemplo, do poder carismático na figura de um líder que é amado, que é respeitado, né? Então, que ele impõe aquele poder no país dele, né? Na nação dele. Aí você tem, por exemplo, o poder lá da tradição, que é o poder assim que já vem de gerações a gerações. Por exemplo, sei lá, no Reino Unido você tem a figura da família real. Então você respeita aquele poder porque é uma tradição de muitas gerações, desde sempre. E você tem o poder burocrático, que são todas as leis, né, que foram colocadas no país, que foram para o papel, que regem a sociedade democrática, né, que fazem justiça nos casos que assim são necessários. Então, o que a gente vê, por exemplo, no Afeganistão? A gente vê agora uma crise institucional completa, porque esses três poderes lá não existem. O Biden, né, como foi uma ocupação de 20 anos lá, então esse poder carismático se centralizaria na figura de um presidente norte-americano, trazendo a cultura dos Estados Unidos, essa liberdade para aquele pessoal lá do Oriente Médio. Então, o Biden como uma figura decrépita, né, sem carisma nenhum, sem nenhum tipo de, né, vamos dizer assim, não é uma figura popular, né? De respeito, né? Não é um presidente de respeito, ele não põe respeito, ele não é uma figura popular, as pessoas veem que ele realmente tem problemas sérios de saúde, né? Então, assim, esse primeiro poder cai. Aí você tem o poder da tradição, né? Que não existe nesses últimos. Porque a cultura que os Estados Unidos trouxe lá para o Afeganistão foi uma cultura completamente rasa durante 20 anos. Como é que você vai sobrepor, né, uma cultura islâmica com todos esses conceitos, esses valores do Ocidente? 20 anos é muito pouco, então foi uma coisa muito rasa, não criou raízes do país, né? E por fim, esse poder aí burocrático, você não tem leis, né, um sistema de leis e de ética moral que vá segurar o país em caso de crise. Então, você não tem essas três bases que esse sociólogo alemão Max Weber publicou em 1922, há tanto tempo atrás. Então, o que acontece? Resta o quê? A força bruta, que foi justamente o que restou para o grupo extremista, né? Que ocupou Cabul. Eles simplesmente vieram e tomaram o poder. A Alemanha tinha 5 mil soldados lá no Afeganistão e eles retiraram as tropas de lá em abril desse ano. Por quê? A própria Angela Merkel falou agora, ontem, que foi um erro assim muito grave de ter subestimado a situação no Afeganistão, né? Ela de horas amargas em relação a todos aqueles vídeos que a gente tinha visto, né? Que estava chegando da capital, do aeroporto e tal. E agora a gente está vendo pilares no mundo, a gente está vendo assim, pilares se formando, né? Os Estados Unidos e seus aliados, por exemplo, a Alemanha, né? França, que são aliados dos Estados Unidos. Inclusive, aqui na União Europeia, França e Alemanha andam sempre juntas. Tanto é que a Angela Merkel falou abertamente que ela conversaria com o presidente Macron para ver quais seriam os próximos passos em relação à crise no Afeganistão. Tem de um lado Estados Unidos, com seus aliados, Alemanha e França, e de outro lado você tem o quê? Rússia, China, né? O país asiático lá,
que, de fato, abertamente disse que vai apoiar extremista lá no Afeganistão, né? Lembrando que o Afeganistão, ele é um porto de pedras e metais preciosos, tá com lá, e a China quer pôr a mão nisso, não é mesmo? Não é mesmo? Então você tem de um lado Estados Unidos, aliados, outro lado país asiático, Rússia e o governo extremista. Então você tem aí, ó, dois times prontinhos para uma terceira G mundial, né? E as pessoas, né, estão dormindo. O Brasil, ele é uma resistência, porque a gente ainda tem um governo, né, conservador. Mas se a gente tiver um governo de esquerda no Brasil, na minha opinião, você vai ter uma abertura muito maior, né, da entrega do país em forma de abertura de mercado comercial para pretos asiáticos, né, para o país asiático lá, então você vai ter essa abertura. Então, quando a gente fala de um governo totalitário, desse tipo de coisa, não é, as pessoas têm assim um imaginário, uma coisa mística, né? Mas não é isso. Um governo totalitário, gente, é cada país se alinhar, né, a essas diretrizes internacionais. A própria Organização das Nações Unidas, ela faz esse papel hoje direitinho. Ela coloca diretrizes para cada país poder seguir, ou seja, é uma maneira de você ir retirando a soberania nacional de cada país, para que ele não mais decida por si, junto com o seu povo, né, de uma forma democrática, mas que ele se alinhe, se adeque, né, a diretrizes que venham de fora, que não necessariamente vão beneficiar o povo brasileiro, certo? As pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Sim, e a OMS faz o mesmo sistema, né? Que é o que aconteceu também, né? Com a organização dos laboratórios, das farmácias, no controle, na distribuição, no ganho, né, financeiro, com tudo isso que foi criado. Como que você viu, Érica, aqueles e-mails que vieram à tona do doutor Falciano lá? Você lembra? Faz pouco tempo, né? E tá assim, parece que está todo mundo quieto depois que soube, continua quieto, não aparece mais ninguém falando, a gente soube, e foi um susto, mas todo mundo já estava esperando, né? Inclusive, então, uma coisa que se chama programação preditiva. Existe uma coisa, né, uma programação preditiva, programação neurolinguística, e todas essas, né, esses estudos aí nesse ramo. As pessoas elas estão acostumadas de que em todo governo, em todas as camadas sociais, a gente vai ter algum nível de corrupção, seja ele menor, em maior grau, certo? Partindo desse princípio, nós sabemos que as pessoas elas não são boas, corretas o tempo todo. Aí quando eu lanço uma bomba dessa, mas poxa, a gente tá no meio de uma crise, o cara não é perfeito. Poxa vida, né? Todo mundo erra. Então, algumas coisas que são graves, elas acabam passando como uma coisa, né? Tranquila, acontece normal, exatamente, normal, é banalizado. Somando-se a isso, nós temos techs por trás que nos ajudam muito nesse processo. Então, assim, a coisa pode até estourar, mas ela não vai se perpetrar e ela não vai se espalhar, porque as big techs vão fazer o trabalho dela direitinho de limpar as redes sociais, para que aquilo caia no esquecimento o mais rápido possível, porque as pessoas elas têm memória curta, de todas as formas. Nós temos, inclusive, aí alguns profissionais super renomados, como médicos, que estavam sendo retirados do histórico deles profissional do Google, que é o nosso dicionário maior, não é mesmo? Exato. Você a gente lembra viu isso aqui. Aqui tem um médico especialista famosíssimo, que é o Dr. Sucharit Bhatki. Eu fiz, inclusive, uma análise completa do primeiro livro dele sobre o bicho chinês no meu. E o cara simplesmente sofreu uma política de cancelamento aqui na Alemanha. Ele é o cara mais gabaritado, ele é o professor PhD da maior universidade, que é centro de referência em tratar doenças pulmonares aqui na Alemanha. E ele é professor e ele foi reitor dessa universidade durante muitos anos. Ele foi cancelado, literalmente. Então, o cara que tinha mais patente para falar do assunto, ele foi silenciado, né? Tanto é que ele precisou migrar das redes alternativas, porque o YouTube ele não pode mais falar o nome dele. Porque, né, o YouTube começou, né, banir as pessoas.
Então, assim, a gente está vendo esse fenômeno se perpetrar em todas as camadas. Se levanta, é calado. E aqui não seria diferente, né? Infelizmente, a gente está vendo aí. Por isso que eu faço tanta questão de trazer essas informações na página da Alemanha comentada, porque as pessoas ficam refém de uma mídia aí que ela filtra muita coisa, principalmente no Brasil. As coisas chegam tarde no Brasil e elas chegam filtradas, elas chegam maquiadas, com a relevância diminuída, né? Você nunca vai ver um jornal nacional falando das manifestações que estão acontecendo aqui na Europa por conta de toda essa campanha aí de picada que está acontecendo, imposições, ditadura sanitária, enfim. Você nunca vai ver, né? Eu tenho particularmente visto aqui o Jornal da Record, que é o único que tem trazido algumas coisas e alguns dados mais confiáveis. Deutsche Welle, pode esquecer, a maioria das coisas, né? Quando eu vou postar alguma coisa, eu filtro bastante, mas a maioria é uma mídia totalmente esquerdista, é uma mídia totalmente comprada. O UOL, então, nem se fala. Folha de São Paulo, passem longe. Porque realmente, assim, não tem condições. Então, assim, eu procuro diversos meios, mídia independente, jornalistas independentes, eu procuro olhar tudo que tem naquele espectro de notícias. Às vezes, uma mesma notícia eu pego de vários canais diferentes, tantos que são prós, quantos que são contra, para ver e filtrar direitinho o que está sendo falado, qual que é a mensagem principal. E elas precisam ter esse cuidado na hora de buscar as informações, porque o Google é uma ferramenta que ele vai memorizando as suas coisas, as suas buscas. Então, como eu falei no início, né? Quanto mais você busca de uma coisa, mais daquela coisa vai aparecer. Então, se você é um adepto de cultura do cancelamento, fake news, negacionismo de vacina e tudo mais, né? De vacinação, tarará, mais disso vai aparecer. Então, quando vem uma pessoa com uma pessoa que aparece com uma opinião contrária, nossa, ele já vai para uma gavetinha ali, né? A gavetinha do Bolsominion. O pior que é, né? O pior é que nós estamos vendo, inclusive, aqui na mídia do YouTube, ele cancelando pessoas que já estavam inscritas. Então, tem pessoas que me mandam mensagem e falam, não, mas eu tinha me inscrito e agora eu não estou inscrita. É por isso que a gente pede, pessoal, dá uma olhadinha, vê se você continua inscrito, porque eles estão fazendo de tudo para diminuir informação. Aí você não é avisado quando você está inscrito, você é avisado que vai ter um vídeo novo, que vai ter uma situação nova que a gente pode estar alertando, mas eles estão fazendo de tudo para diminuir essas informações. Então, por isso a importância do compartilhamento, do dar a sua opinião e de lá ver se está inscrito, porque senão a gente vai ficar patinando, né? A gente fica achando, novas pessoas entram, eles vão lá e tiram algumas pessoas, e eles vão fazendo silenciosamente para que a gente acredite que foi isso mesmo. Sutilmente, é uma maneira sutil, né? E assim, eu já falei isso aqui outras vezes, sabe, Ana? Inclusive no meu Instagram, que esse trabalho que a gente faz, ele é muito exaustivo em todos os aspectos, principalmente psicológico, porque para quem vai trazer esse conteúdo, para quem, como eu, vou legendar vídeo, trazer notícia, você passa por um processo de esgotamento psicológico muito grande, porque você está ali submetido a notícia ruim e absurdos o tempo todo, né? E a gente não tem nenhum tipo de retorno para isso. A gente faz porque a gente se preocupa com as pessoas, porque a gente quer ser essa voz que, né, a gente quer poder de alguma forma representar essas pessoas menores que ou não tem coragem, ou tá preocupado com a família, ou com a sua imagem, não tem tempo, enfim. às vezes, de pesquisar. Não tem tempo, exatamente, não tem tempo. Eu também não teria tanto tempo, mas assim, eu acabo sacrificando muito do tempo que eu teria com a minha própria família, às vezes, para poder trazer essas informações aqui para as pessoas, né? É se doar para um próximo que às vezes eu nem conheço, eu não sei nem quem que são essas pessoas. Então, assim, é literalmente você praticar o amor ao próximo. Sim. Literalmente praticar o amor ao próximo, sabe? E é assim, consome demais, muito. Mas a gente segue tentando, né? Porque vozes têm que se levantar, né? As pessoas elas têm zona de conforto delas, e é isso que a gente tem feito, né? E eu fico muito feliz em saber que tem
pessoas que estão junto comigo aí nessa trincheira, jornada, sabe? Na mesma frequência. Então, assim, esse processo, esse projeto do Alemanha Comentada, ele é muito custoso, mas ele também é muito gratificante, porque eu consegui, tive a chance de coisas maravilhosas nessa jornada, né? Pessoas que eu tenho certeza que vão me por um bom tempo, se Deus me permitir. Uhum. Me fala uma coisa, Érica, quanto à religião aí, né? A gente está vendo uma certa perseguição aos cristãos lá pela China, né? Que já era alguma coisa que a gente já até esperava que iria acontecer, como também lá no Afegão também deve estar da mesma maneira, mas nós estamos vendo que hoje em dia você falar de Jesus, você falar sobre mandamentos, você voltar-se um pouco para a espiritualidade, é necessário para todos, né? Porque não só para que a gente possa se apoiar, mas é importante que nós tenhamos fé, né, nesse desenrolar que está acontecendo, que é uma guerra espiritual também. Mas existem alguns momentos que a gente percebe que também existe uma perseguição em cima desses assuntos, né, para algumas pessoas, ou então tem um pouco de tabu, né, ridicularizando a pessoa que prega Jesus ou que fala sobre a família, a moral, bons costumes e tudo mais. Aí também funciona mais ou menos dessa maneira? A Alemanha, eu diria que ela é um país é, espiritualmente morto, né? Por conta de tudo que aconteceu. E como eu falo, o Brasil, gente, ele é um país espiritualmente ainda vivo, né? Porque você não tem ainda o Estado dominando tudo, ainda, até chegar essa crise do corona. Então você tem mais fé. Aqui você tem um progressismo muito grande. Já falei de progressismo na minha página, né? O progressismo ele deriva do iluminismo. E as ideias do iluminismo é justamente a melhoria da condição humana através da tecnologia e da exclusão de princípios e doutrinas cristãs, tá? Então, partindo desse princípio, a gente sabe que o progressismo já não é uma coisa boa. Então, a Alemanha ela é um país progressista, assim como a França é um país progressista, e progressismo traz consigo, infelizmente, a consequência de pessoas espiritualmente mortas, porque o homem ele é colocado no centro como autossuficiente, independente, eu posso, eu faço, né? E vamos Materialista. melhorar as pessoas, vamos melhorar tudo com tecnologia, transhumanismo. Não que tecnologia seja ruim, mas acontece que tecnologia ela tem uma data de validade. A partir do momento que ela começa a trabalhar contra nós, acabou. Não é mais para o bem, né? Então, que a Alemanha ela é um país morto, né? A gente tinha no passado aí até 80% da população que era considerada cristã, entre protestantes e católicos. Hoje, esse número tem caído, a gente chega a, no máximo, 50%, nem isso, 40% da população que se diz majoritariamente cristã. Mas, assim, às vezes é aquele cristão que vai na missa de domingo no Natal, uma vez no ano, para dizer que foi, né? Não são tão praticantes quanto o brasileiro, que costuma ir todo domingo, né? Ou vai ao culto, ou vai à missa, né? Ou vai no centro espírita, o que quer que seja, né? Não são tão, né? Como no Brasil. Então a gente tem essa questão. Então, por ser um país onde a maioria da população tem uma condição de vida boa, Deus acaba se tornando secundário, porque está enraizado na cultura, né? Se você tem uma dificuldade financeira, de saúde, a gente tem essa coisa natural do ser humano de se apegar a uma força maior, né? Então, isso é inerente nosso, né? De acreditar numa coisa maior. E aqui na Alemanha você tem acesso à saúde, né? Às vezes deixa a desejar em alguns pontos, mas saúde, a educação, infraestrutura, a uma vida melhor. Então, assim, aquela autossuficiência onde Deus acaba sendo dispensável. Então, você vem falar desses assuntos, às vezes, com alguns alemães, até quem se diz cristão, católico, protestante, você começa a pregar, falar de Jesus, essas coisas, a pessoa vira para você e tipo, começa a te olhar meio esquisito, assim, você é fanático. Sabe assim? Poxa vida, você é cristão, você vai na igreja, vem falar de Jesus para você e você acha que eu sou fanático?
peraí, que Deus é esse que você está seguindo? Que Deus é esse que você não pode mencionar? Quer dizer, a gente está vivendo uma história onde Deus é um Deus utilitário, ele só serve para quando você precisa, ele não pode ser adorado pelos atributos dele, mas só quando você tem uma situação de dificuldade, né? Quer dizer, trocou o valor, né? Ao invés dele ser servido, ele tem que servir a você, não é mesmo? Então a gente vê esse tipo Sim. de coisa aqui na Alemanha, né? Onde Deus realmente é dispensável. Eu tive no passado, né? Um namorado que ele pensava dessa forma. Uma vez eu fui perguntar para ele, Deus, ele virou para mim e falou assim: eu não preciso disso. Como se Deus fosse uma coisa, como se Deus fosse um objeto, né, Aham. dispensável, sendo que na verdade a Bíblia nos ensina que tudo é por ele, né? É para ele, tudo é dele, ele é o centro de todas as coisas. Nós somos secundários, nós somos a criatura. Então a gente tem que, né, ter mais humildade para entender onde é o nosso lugar. E porque nós não levamos nada daqui, né? Tudo que nós temos é emprestado, né? Não é nosso, né? A Aquilo que a nossa gente morada não é aqui, né, Ana? é Eu costumo usufruto dizer que a nosso, nossa morada não é dos aqui. filhos e das coisas, mas a gente não leva nada daqui. Então, por que não ter a humildade de você saber que você é muito pequenino em relação a uma divindade, né? Que é universal, né? Então, Exatamente. E a gente sabe que Deus, né, ele é amor. A Bíblia fala que não é que ele possui amor, ele é, ou seja, não é que ele tem essa qualidade, ele é a própria coisa, né? Só que eu acho que a gente está tão afastado já, Ana, desse princípio, tão afastado da referência, que a gente não sabe mais o que é isso, né? A gente sempre tem como um sentimento, amor de mãe para filho, amor de esposa para marido, de filho para pai. Então a gente perdeu essa referência, né? Eu tô falando assim de amor sacrificial, amor que se entrega, amor que não mede consequência, amor que vai e faz, amor que acolhe, que abraça, né? Que aponta menos o dedo. Eu não fico xingando hater que vem na minha página porque discorda comigo. A pessoa leva um bloco porque eu não quero ter dor de cabeça, mas eu não vou ficar discutindo com pessoas, que é o que a gente hoje, o que a gente mais tem hoje é segregação por causa de ódio. As pessoas pararam de ouvir umas às outras, elas desaprenderam a ser civilizadas e lidar com opiniões contrárias. E isso é muito triste, porque isso está rompendo, está implodindo a nossa sociedade de dentro para fora. E a busca também, eu acho que das pessoas é individual, mas também teve muita decepção quanto aos meios eclesiásticos aí, né? Então a gente sabe de tudo que aconteceu, de tudo que está aparecendo, né, pelo Vaticano, alguns líderes espirituais aí de várias igrejas e de vários lugares do mundo que abusaram, né, da sensibilidade das pessoas, e as pessoas foram ficando cada vez mais distantes e frias, não podendo acreditar, de repente, que existe aí um poder maior que pode ajudar a gente a passar por essa fase. Então, as pessoas só buscam a espiritualidade quando está no último fio, né? No fio da navalha, né? Então, a necessidade Eu não conheço, eminente. sabe, Ana? Eu vou ser bem sincera com você. Eu não conheço, por exemplo, aqui uma experiência pessoal, tá? Eu não conheço ninguém que veio para Deus por amor. Porque ninguém vem para Deus por amor. Você vem para Deus porque você tem uma necessidade, uma dificuldade, algum medo, medo de morrer, medo de ir pro inferno, medo de engamento, tá passando uma situação difícil, uma doença, um constrangimento. Ninguém vem pelo amor, as pessoas vêm pela dor. As pessoas vão conhecer Deus e o Senhor mais tarde, mas que conheçam, né? Mas que venham. Então, assim, a minha página, quando eu comecei a minha comentada, não foi assim, a ideia não era falar de Deus só, não era falar de Jesus, não era evangelizar ninguém, não era para isso que a página era criada, mas chega um ponto que os assuntos eles colidem, os assuntos colapsam, não tem como você se omitir e não se posicionar para algumas coisas, né? Então, por isso eu comecei a falar mais abertamente dessa questão espiritual por trás, porque a gente sabe que a guerra é espiritual, né? Acima de tudo, ela é Sim. espiritual,
e o nosso corpo físico, o nosso plano físico só reflete aquilo que a gente está vivendo, né? Eu não quero aqui colocar medo, pânico, desespero nas pessoas, porque tem muita gente que acha que, ai meu Deus, essa visão é desesperadora. Eu não é isso, mas a gente precisa ter esse trabalho de alertar, de abrir os olhos das pessoas. Não é pânico, gente, é alerta para você poder se preparar. Se você não exercitou a sua fé, comece a exercitar. Se você não fez uma poupancinha, comece a poupar. Sabe assim, se você, não sei, não pensou em mudar de cidade, tem condições e quer se mudar para um lugar mais tranquilo, faça. Mas assim, é um alerta, é em amor, é carinho, é cuidado, sabe? E não é desespero, pânico, não é isso. É realmente se preocupar com o próximo, porque o que eu estou fazendo aqui nessa página, eu gostaria que outras pessoas fizessem por mim, né? Tivessem feito por mim. Eu tive algumas coisas assim no passado, né? Então é uma corrente. A gente recebe, a gente dá. Sim, sim, porque assim, se todos estivéssemos juntos, né, emanados no mesmo pensamento, a gente sabe que está por um fio para a gente passar para a quinta dimensão, né, que nós estamos na transição, e é um start. Quando a gente atingir o todo, vai todo mundo se beneficiar. Então, o que a gente está pedindo? Para as pessoas se voltarem para essa parte espiritual, porque esse é o momento, porque nós estamos nesse processo de transitar entre a matéria e o espiritual, mas nós estamos indo, não tem como voltar atrás, esse momento já foi dado o início, então nós estamos, para quem gosta de estudar física quântica, nós estamos no limiar desse passar a fase. Então, por que não a gente se ajudar? Porque a gente tem que se trocar informações, sugestões, ir em busca de perguntas, né? Estudar, aproveitar esse tempo, né, que nós tivemos aí nessa quarentena forçada. Por que não a gente conhecer outras pessoas, outros canais? Olha só o canal da Érica, que maravilhoso que é também. Então, quanta gente está se juntando por sincronicidade. Esse momento nosso é de sincronicidade, a corrente do bem, Érica, não é? Eu acho que esse momento, Ana, é um momento da gente ter esperança. Eu deixei essa Sim, mensagem no meu Instagram também. É lógico que ficam com medo, é lógico que as pessoas que não estavam habituadas com esse tipo de informação, esse tipo de assunto, vão ficar um pouco ansiosas, preocupadas, né? Isso é normal, gente, porque quem estuda administração sabe que um dos pilares, né, inerentes do ser humano é o pilar da segurança. Então, o ser humano ele vai sempre optar por um caminho seguro, ele vai se agarrar sempre àquilo que é seguro. Então, esse momento que a gente tem é um momento da gente ter esperança, porque, como você falou, foi dado um start, a gente não consegue mais voltar, mas a gente sabe que Deus está no comando de todas as coisas, apesar de todas as coisas ruins que a gente está vivendo, o plano é dele, a história é dele, o final é dele. Não é, sabe assim, é lógico que a gente tá no plano físico e a gente às vezes não consegue ter esse olho no céu, né? Mas a gente tem que andar aqui na Terra como um cidadão do céu, porque aqui é passageiro, aqui é por tempo limitado, a nossa morada não é aqui. Então, assim, eu repito, apesar de todas essas coisas horríveis e todos esses cenários que estão se amoldurando, não é época de ter medo. É época de ter esperança, de exercitar a nossa fé, porque a nossa fé, ela é um músculo, né? Um músculo espiritual. A gente tem que exercitar ela, a gente tem que se apegar a ela, porque é o que vai nos manter de pé nesses momentos ruins que a gente tá para viver, que muitos já estão vivendo. uhum. E assim, eu sempre se preocupar também com os irmãos, com as pessoas, né, que estão por aí, que estão à nossa volta. Não adianta você ficar fechada dentro de casa e achar que você está protegida, porque nesse momento ninguém está protegido de nada. Então, por isso, a importância das pessoas irem em busca da liberdade, né, e assim, estarem unidos para fazer uma transformação. A transformação vai ser feita através do povo, não é através dos líderes. Nós estamos vendo aí alguns países que o povo tirou o poder, né, de algumas pessoas. Então, isso é importante que as pessoas tenham essa. Não é fazer uma revolução, a revolução é espiritual, é interna,
mas nós A gente temos não que consegue estar fazer nada, juntos. né? É, A gente não você consegue tem, fazer nada nesse momento, não consegue se preparar, né? sim, né? E esse movimento é um movimento que parece que está contagiando o povo, né? Nós vemos na Grécia, nós vimos na Tunísia, nós vimos aí o pessoal em Nova York, nós estamos vendo aí agora outros países se juntando também a esse movimento, França, Itália. O que será que está querendo dizer isso, né, Érica? Exatamente. Então, acho que é esse momento mesmo de se levantar, né? Eu fico assim um pouco preocupada em relação à Alemanha, porque a história da Alemanha, ela ensina muita coisa pra gente, né? E o povo alemão, no geral, é um povo muito estadista, que segue muito a ordem, né? Que acata muito bem, que acredita no governo, que acredita nos políticos, a esmagadora maioria. Então, assim, a minha preocupação é que a gente não consiga realmente fazer muita diferença. Mas pelo menos que a gente esteja alerta, pelo menos que a gente saiba o que está acontecendo, e o que a gente puder fazer por nós, por quem está perto, nossa família, né, os mais íntimos, aquilo, né, fazer a diferença no nosso quadrado, a gente vai fazer, porque a onda vai vir. A onda ela vai chegar de qualquer jeito. Você não consegue parar uma onda com a colher, né? Você não vai parar a onda com a colher. O máximo que você pode fazer é aprender a nadar, né? Preparar aí seu cilindro de oxigênio, sua roupinha de natação, mas você não vai parar a onda, né? E é isso que a gente está fazendo. Eu acho que essa união que a gente está vendo, ela é sem precedentes também. Eu converso com muita gente que tem várias opiniões divergentes da minha em vários aspectos, mas aquilo onde a gente converge, aquilo que a gente né, concorda, a gente se une, né? A gente faz o oposto do que a gente está vendo aí hoje em dia, porque se um tem opinião contrária, a pessoa já é cancelada. E não, a gente tem é que se unir, porque reino dividido não vence batalha. Eu aprendi isso com o meu pastor. E a gente precisa se unir, né? Porque uma sociedade implodida não vai ganhar nada, pelo contrário, a gente só tem a perder, né? Sim, sim, né? Então, está na hora das pessoas acordarem, está na hora de você não ficar voltado só para o seu próprio umbigo, né? Vão buscar conhecimento, vão perguntar, vamos ler os livros, né? Tem tanta gente aí fazendo várias informações que estão chegando, os próprios filmes, né? Que agora começaram a aparecer as big techs que a gente já acha que está sendo controlada por pessoas que não são tão da esquerda, né? Mas que está aparecendo vários filmes já que estão mostrando para a gente a verdade. Nós tivemos aí um grupo de jovens que montou uma empresa chamada Brasil Paralelo, que também está trazendo várias pesquisas, histórias, né? Eu vi dos episódios, eu vi vários episódios sobre a Argentina, como que ela se tornou o que ela é hoje, que ela está sofrendo, né? Então, imagina que ela era a menina dos olhos da América e hoje ela está praticamente entregue, quase chegando ao ponto de ser uma Venezuela. Então, é, busquem essas informações. O Brasil Paralelo é um grupo de cineastas independentes, sem patrocínio do governo, eles não têm patrocinadores, os patrocinadores são as próprias pessoas que investem, eles fazem documentários maravilhosos sobre a história de vários países. Então, é muita informação boa, né? Então, nós estamos aí com essas oportunidades. A internet ela é também, de uma certa maneira, o papel que a gente tem muito mais rápido para se informar, né? Para se questionar. Nós temos agora uma grande obrigação de aprender. É mais do que uma faculdade, eu acho, porque tem muita Sim, informação. as informações aí. Isso aí. Eu acho que a gente apoiar as mídias e jornalistas independentes é um caminho correto para a gente conseguir se libertar um pouco desse monopólio das grandes Das Big veículos de Tech. que são financiados por quem paga mais, né? Verdade. Nós tivemos aí o Lacombe, né, que perdeu também um canal, depois voltou, ele saiu, né, de uma forma exemplar, né? Então gosto muito do trabalho dele, ele montou, foi convidado para uma outra TV e ele é independente, então eu acho assim que tem muita gente boa nesse caminho todo.
né? A gente tem que buscar mesmo essas informações, né? E aí Saiu o pessoal da caixa. daqui vai lá para o canal da Érica também e vão lá ajudar, porque ela é estudiosa, então com ela a gente vai ter mais informações de lá também. Em loco, né? Em loco. Eu tô tentando o melhor. Eu levei strike agora no meu YouTube. Eu tô 2 semanas sem postar nada, porque eu postei informação oficial, né? E nem informação oficial você pode postar mais, não é mesmo? Porque nem Nossa, isso as pessoas podem ter acesso. Eu postei informação oficial, fui bloqueada 2 semanas. Então, se vocês não verem postagem no meu canal do YouTube, é porque eu estou bloqueada, gente. Mas graças a Deus a página do Instagram tá inteira e os vídeos que não foram banidos no YouTube estão lá também. E do resto, se tem alguma coisa que apareceu, eu posto extra no Telegram para as pessoas terem acesso e poder compartilhar também. deixa eu te perguntar uma coisa agora para a gente finalizar, não quero tomar tanto seu tempo, aí já é de noite, né, Érica, você tem as suas criancinhas. Quanto à influência dos Estados Unidos nessa transição de governo, né, de poder, né, que a gente sabe que não sabe nem se o tio Bidê, ele é o tio que é verdadeiro lá, então a gente tem algumas conjecturas, né, que a gente fica fazendo por fora, Sim. mas assim, a mudança não, o que está acontecendo lá, se de repente a Malaya toma conta, né, como é que fica? Será que vai se juntar a tudo isso que a gente está vendo já de negativo com os outros países? Eu acho que ele tem prazo de validade, porque é nítido que ele é inepto, né, pro Uhum, cargo. Então, tá. assim, não me surpreenderia se o tão chamado fosse uma figura feminina. Não estou dizendo que é, tá, gente? Não estou afirmando nada aqui, só estou dizendo que não me surpreenderia. Mas eu acho que ela pode, sim, tons aí que há muita gente que não vão agradar, porque no final das contas, eles não têm uma preocupação genuína com as pessoas, ao meu ponto de vista, né? Eles Uhum, estão preocupados com os próprios interesses. A gente vai ter aqui na Alemanha, em setembro, as eleições federais, né? Que são as eleições mais importantes. A gente vai ter a troca do chanceler, né? A Angela Merkel vai sair depois de longos 16 anos no poder. Então, assim, se finda uma era, né, de altos e baixos aí. Então, ela vai sair, assim, com os maiores desafios que ela teve, que foram no último mandato, de refugiados, por causa da guerra da Síria, agora essa invasão do Afeganistão, que vai gerar mais refugiados para cá, a própria pandemia mesmo. Então, assim, tem muita coisa aqui na Alemanha que está sendo prometida, que não vai acontecer, não vai ter outro Trump forçado, não vai ter classes picados. Mas é o que eu falo, gente, não caiam nessas conversas, porque setembro está aí. Espera só que o governo subir ao poder para você ver como as coisas vão mudar e que a narrativa vai mudar também. Então, de uhum. novo, tenham fé, tenham esperança, cuidem da casa, cuidem da mente, cuidem das emoções, da parte espiritual, porque nós precisamos estar fortes para esses próximos tempos que vão chegar. A gente precisa se aliar com todos os nossos irmãos que estão aí ao redor do mundo, seja através da tecnologia, a internet, seja com o seu que está próximo. Mas a gente vai começar a se ajudar e se apoiar em todos os sentidos, espiritual, físico, emocional, porque não vai melhorar. Infelizmente, não vai melhorar. Nós vamos ter esperança que em setembro realmente haja aí uma mudança estratégica no mundo, né? Porque tudo está caminhando para isso, né? Então, Eu acho que Érica, daqui até o fim do ano tem muita coisa. E setembro é sempre um mês assim muito muito especial, né? Um mês que acontece sempre muita coisa. Se você olhar uhum, calendário, cabala, várias coisas aí que você estuda por fora, você vai ver que setembro é um mês muito especial. uhum, E tem coisa para acontecer, né? Nós estamos em agosto ainda, né? Daqui até falta dezembro pouco ainda tem tempo, hein? Nós muita somos no coisa meio, para falta acontecer. 15 dias para acabar, Falta praticamente. agosto, falta pouco tempo para falta muito tempo aí para acabar o ano, né? Estamos no meio do ano, então tem muita água para rolar ainda em 2021. Muitas surpresas, Uhum. com certeza. O negócio é a gente torcer para que vença
o bem, né? Porque do mal a gente já está cheio, já acabou, né? Então vamos liberar essa ideia. Chega de mal, exatamente. Chega de mal, Jesus amado, eu sei. Eu queria agradecer a sua disponibilidade em ter vindo aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, né? Pela sua atenção com a gente. As pessoas que estão aqui também, muito obrigada por terem ficado até a esse momento. Espero que todos fiquem bem. Vamos lá para o canal da Érica, né? Lá no Instagram, né? Arroba. Alemanha comentada. Sim, então é mais fácil vocês acharem ela com esse título, a Alemanha Comentada, que vocês vão localizar rapidinho no canal dela. Eu espero que você volte mais vezes, né? Quem sabe a gente faz uma live com o Lucas. O Lucas está por aqui, hein, Érica? Eu vi, ele comentou aqui, eu estou olhando aqui no computador e eu vi ele acompanhando, ele está lá na Grécia. Ei, beleza, que eu não consigo ver aqui os comentários. A Amanda falou que também estaria aqui na live, eu acho que ela deve ter passado por aqui também. Então, eu agradeço demais. Quem sabe a gente faz uma live com vocês juntos, esses jovens do futuro, né, que estão aí nesse momento do despertar, não é mesmo? A gente está tentando, né? Estou fazendo aqui o possível, o que eu puder para fazer para contribuir, vou Muito. fazer. Enquanto Deus permitir, estou trabalhando. E que se tiver qualquer novidade, me avisa que a gente faz um extra, um break news aqui. Tá Tudo que tem bom? de novidade também, de coisa importante, vocês podem olhar lá, estou sempre postando na minha página do Instagram. Se eu tiver um pouco sumidinha, é o que eu sempre falo no story, gente, porque eu tenho vida fora também, né? Existe vida fora do celular, do computador, e eu preciso dar atenção para essas vidinhas aqui fora. Tá certo. Gente, olha, muito obrigada. Nós não vamos fazer aqui perguntas e tudo mais, porque vai se estender muito e ela tem as crianças pequenas, tá? Então, eu estou pedindo para vocês aí terem paciência. Na próxima live, a gente vai fazer perguntas e respostas, tá bom, Érica? Exato. Quem quiser, manda direct lá para mim no Instagram, manda pergunta que sempre que posso, eu estou sempre zerando minha caixinha e respondendo. Tá bom, então. Querida, muito obrigada. Fica com Deus e Deus proteja você e sua família nesse caminhar de despertar. Obrigada, um abraço e muito obrigada pelo convite, pelo carinho, de coração, tá? Fiquem com Deus Muito... todos vocês. Namastê.